Christine era uma jovem feia, tinha problemas de saúde, e era ridicularizada na escola, porém deu a sorte de ser acolhida por duas jovens lindas, que lhe trataram muito bem, e como ela pagou essa amizade? Com inveja, ódio e despeito, venham conhecer essa historinha de gelar o sangue. A época de escola, a fase em que éramos jovens e ainda tínhamos a certeza de ter pela frente todo o tempo do mundo. Possuíamos aquela vitalidade juvenil, os planos para o futuro, mas para quem era excluído, ou seja, aqueles fora dos padrões de beleza vigente por ser obeso, por exemplo, ou por questões financeiras, raciais ou religiosas. Se iludem os pais que pensam que seus filhos adolescentes ou mesmo crianças são totalmente ingênuos e anjos caídos do céu. A maldade ou preconceito nas gozações, apelidos pejorativos e nas brincadeiras de mau gosto são frutos da sociedade e vida familiar a qual pertencem. Os filhos, em grande medida, são reflexos de seus pais e replicam seus exemplos a começar pela escola. Então rir e debochar de um colega que usa roupas desbotadas e curtas ou um tênis rasgado por ser muito pobre ou porque se é negro, mostra bem o tipo de educação que se recebe em casa. Eu mesmo, em minha época, sofri muito com bullying por ser muito tímido, mas nos anos 80 não tínhamos internet. Hoje em dia é pior. A perseguição segue pelas redes sociais, transcendendo os muros da escola. Vir de uma família desestruturada é um fator também, e a nossa personagem de hoje vinha de um lar assim. Ainda sofreu mais na escola por ter problemas de autoestima e de ter a aparência comprometida por motivos de doença. As escolas americanas sempre foram ambientes discriminatórios, separados por grupos hostis entre si, e ela teve a sorte de ser aceita por duas garotas lindas que a acolheram. Mas com o tempo, começou a querer ser como elas. Desse desejo veio a inveja, que trouxe consigo o ódio, por se sentir inferior a elas. E no fim estava certa. Não era bela por fora e tampouco por dentro, como os fatos posteriores provariam. Diretamente das profundezas da Zona Norte de São Paulo, eu, Luiz Roberto, dou as boas-vindas ao meu canal. Christine Paulila nasceu em Long Island, Nova York, filha de Lori, uma dona de casa, e de Charles Paulila, um trabalhador da construção civil. Tinha também um irmão mais velho, John. Quando ela tinha 2 anos, o seu pai acabou falecendo num acidente numa construção. E com essa morte, a mãe dela, Lori, começou a usar drogas, deprimida com essa situação. E eventualmente perdeu a custódia de seus filhos para seus pais. Quando Christine estava no jardim de infância, foi diagnosticada com alopécia, o que lhe causou a perda de seu cabelo, sobrancelhas e pestana. Como resultado, Paulila foi forçada a usar perucas, e certamente esse foi um começo de vida bem complicado, e isso afetou sua formação como pessoa. Por causa da alopécia, sua vida na escola era de humilhações e chacotas, e sua autoestima foi decaindo bem rápido. Vivia isolada tanto lá na escola como na casa dos avós, onde a convivência era bem difícil. Mas uma luz no fim do túnel veio quando sua mãe conseguiu largar os vícios e as drogas e se casou. Então ela voltou a morar com ela e o padrasto, e todos se mudaram para Clear Lake City, Texas, um subúrbio da cidade de Houston. O ano era 2003. E a recepção no novo colégio, a escola secundária Clear Lake, foi para Christine de desespero. Ela era frequentemente ridicularizada e agredida pelos seus novos colegas.
por causa sempre de sua aparência. Era apelidada de estranha, de esquisita, morta-viva, zumbi e por aí vai. Mas duas garotas, amigas inseparáveis, se apiedaram da pobre novata e passaram a defendê-la e incluí-la em seu círculo como amiga. Eram Rachel Colruyt e Tiffany Howell, que ainda eram moças bonitas e consideradas populares neste colégio. Uma rara felicidade para Paulila, que ficou muito feliz em ser aceita por aquelas duas, que ao meu ver deveriam ser pessoas de muito bom coração. Paulila recebeu, mais que amizade, recebeu amparo e cuidados com sua aparência. Levada pelas amigas ao salão de beleza, conseguiram melhorar bastante seu visual, como mostra essas fotos. Mas o problema da alopécia continuava e ela não se conformava. Queria ser como as amigas, e com o tempo aquele monstro da inveja veio se insinuando. E se perguntava, será que elas me aceitaram por pura pena? Sabemos que o bem que se faz para a pessoa orgulhosa é por vezes um insulto, e Christine começou a ver as amigas com um outro olhar. Quando conheceu Christopher Lee Snyder, de 21 anos, começou a planejar algo tão horrível quanto sua alma. Christine conheceu Christopher Lee Snyder, de 21 anos, e logo iniciaram um namoro. Porém, sua mãe, Lori, e seu padrasto não aprovaram esse relacionamento, porque Snyder usava drogas e não parava em emprego nenhum. Era considerado uma má companhia. Ele, inclusive, tinha passagens por roubo e tráfico. Já Rachel e Tiffany também não apoiaram esse namoro, o que irritou muito Christine. E de fato, tanto Rachel como Tiffany estavam envolvidas com dois rapazes que vendiam drogas na casa em que moravam. E guardem bem essa informação. Christine brigou com elas, dizendo que eram hipócritas e dissimuladas e que não queriam seu bem. Então romperam relações. Christine planejou o impensável: eliminar agora suas ex-amigas e seus namorados, tudo de uma tacada só, e convenceu Snyder a ajudá-la. Ele não parece ter nem mesmo relutado em aceitar aquela sandice. Na noite de 18 de julho de 2003, pararam o carro em frente à residência de Tiffany Howell e sabiam que lá estavam reunidos a própria Tiffany, seu namorado Marcos Presella e o primo deste, Adelbert Sanchez, que era por sua vez namorado de Rachel Colruyt, também presente. Estavam eles todos na sala, rindo e vendo TV. Tanto Snyder como Christine estavam armados com pistolas. Invadiram a residência e o primeiro a ser morto foi Marcos Presella. Depois Tiffany, ao se virar, foi morta por Snyder. Sanchez caiu no chão e pediu clemência, mas foi morto por diversos disparos dos dois assassinos. Nesse ínterim, Rachel alcançou o telefone e tentou ligar pedindo socorro, mas recebeu uma coronhada de Christine e caiu, e no chão teve o crânio esmagado por mais coronhadas daquela possessa, a quem chamou de amigo um dia. Não satisfeita, Christine ainda lhe deu um tiro na virilha. Depois do massacre, vasculharam a casa, em busca de drogas que Presella e o primo vendiam.
saíram calmamente até o carro, deixando o local, sob a noite de Clear City. Nas investigações que se seguiram ao chocante massacre, Christopher e Christine deixaram poucas provas na cena do crime, levando a polícia a suspeitar que as mortes estavam relacionadas com drogas, porque Marcos Presella e Adalberto Sanches, alegadamente, vendiam drogas em sua casa, como eu havia dito antes. No dia seguinte, logo cedo, Snyder levou Paulila a Walgreens, onde estava escalada para trabalhar como caixa. Normalmente, como se nada tivesse acontecido. Em 2004, Paulila e Snyder acabaram a relação, depois de Snyder ter sido preso no Kentucky por roubo de carro. Pouco depois, ela conheceu Stanley Justin Hott, um utilizador de heroína, com quem começou uma relação. O casal casou-se em março de 2005. Por volta dessa altura, Paulila teve acesso a um fundo de $300 mil deixados pelo seu pai. Ela então usou parte do dinheiro para comprar um apartamento. Em julho de 2005, no segundo aniversário dos homicídios, Paulila viu uma reportagem na televisão sobre o caso, ainda por resolver, e ficou zangada após ver os esboços dos suspeitos dados pelos vizinhos, e confessou a Hott que ela e Snyder tinham cometido aqueles crimes. Eles então se esconderam-se. Em novembro de 2005, Paulila e Hott viviam num quarto de motel em San Antônio. Nos 8 meses seguintes, o casal esteve escondido naquele quarto. A 8 de julho de 2006, a polícia recebeu uma ligação anônima de um homem, e este indicou Paulila como coautora dos crimes com ele próprio. No entanto, não se identificou. Então foram à caça dela e de seu marido, e os acharam. Com a prisão, ele a denunciou após breve interrogatório. Ela negou a princípio, depois admitiu a participação no massacre com Snyder, seu antigo namorado. Não se sabe ao certo se foi mesmo Snyder que deu aquele telefonema, mas tudo leva a crer que sim. Fato é que seu corpo foi encontrado em 5 de agosto de 2006, em uma mata. Foi constatada uma overdose. Em 13 de outubro de 2008, Paulila foi condenada por 4 acusações de crime capital. Como era delinquente juvenil na altura das mortes, foi poupada a pena de morte. No dia seguinte, foi sentenciada à prisão perpétua. Desde 2015, Paulila está presa na unidade de Mountain View, em Gaithersville, Texas. E lá, ela tem todo o tempo do mundo para refletir se valeu mesmo a pena ter tirado a vida de 2 moças, que foram as únicas que não praticaram bullying com ela. Sua inveja foi, de fato, a sua perdição. Então tá aí o caso de hoje, né? O caso dessa moça aí que sofreu muito bullying na escola, né? Inclusive esse é um caso muito sério, tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil, né? Que começou com aquele... acabou descambando para violência, no caso de Columbine, e de lá para cá foi um fato, esses massacres aí, originado pelo bullying nas escolas americanas, e essa modinha veio infelizmente pegando aqui no Brasil também nos últimos anos, haja vista aquele caso do Realengo lá no Rio de Janeiro.
Mas essa moça, ela sofreu bullying e é interessante notar, né, que ela acabou matando quem a defendeu, né? No caso, as duas amigas lá que a acolheram, ofereceram a sua amizade, como foi descrito no vídeo, e ela acabou matando elas por quê? Pela inveja, né? Pela inveja de não ser como as suas amigas. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam. Isso vai ser uma força aí para me continuar com esses vídeos, entendeu? Continuar com esse canal. E se estiverem gostando, comentem. Isso aí aumenta o meu alcance aí para mais pessoas, para que mais pessoas visitem o meu canal. Então é isso, obrigado e valeu!